Hoje o tema que eu quero compartilhar com você se chama A Prova de Fogo. E essa palavra Deus colocou no meu coração, logo quando terminou o culto de domingo. Acabou o culto de domingo, eu estava cumprimentando algumas pessoas, falando com algumas pessoas, e sabe aquele estralar que vem em você, fala sobre esse tema. E já no decorrer da semana, Deus já havia colocado aquilo que era para mim falar ao teu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Daniel capítulo 3, no versículo 14 até o versículo 15. Daniel capítulo 3, 14 ao 15, conta o início de uma história. Disse: Nabucodonosor falou, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam cultos aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? E no versículo 15 diz: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar essa imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Essa foi a pergunta que Nabucodonosor fez para aqueles três jovens. Presta atenção, porque existem decisões, e no decorrer da Bíblia, você vai ver que existem vários tipos de decisões para você tomar. Existem decisões difíceis, existem decisões um pouco mais fáceis, e grande parte das decisões, ela altera completamente o teu futuro. Quando você fala de uma decisão, e eu não falo de uma simples decisão, quando você fala de uma decisão, ela altera o curso da tua vida, ela altera o teu dia de amanhã, e tudo aquilo que você viverá. Quando você abre a tua Bíblia, você vai ver que ela é um livro de decisões diárias e constantes. Quem sabe, quando Pedro abandonou o seu barco e deixou as suas redes para seguir Jesus, ali ele estava fazendo uma decisão, que não era uma decisão tão difícil, mas era uma decisão que ele tomou. Quando você abre a tua Bíblia, você vai ver que quando Eliseu, ele queima o arado dele, mata 12 bois e faz um churrasco, foi uma decisão que alterou a vida dele, mas não era uma decisão tão difícil, porque o arado ele podia fazer novamente, os bois ele poderia comprar novamente, e essa decisão alterou a vida dele, mas era uma decisão razoavelmente fácil. Quando você vai para a história de Naamã, você se dá conta que ele tomou uma decisão de obedecer ao profeta, de ir ao Jordão, e quando ele mergulha no Jordão, a pele dele é restaurada, e essa decisão alterou completamente o futuro dele. Nunca mais ele teve lepra. A obediência ao tomar aquela decisão gerou um milagre na vida dele. Quando você ouve a história de Moisés, você vai ver que ele toma uma decisão de abandonar o palácio, e ele perde tudo aquilo que o palácio proporcionava na vida dele, e essa decisão altera o futuro dele, e ele passa a viver no deserto, e perde todas as regalias que ele tinha anteriormente. Quando você ouve a história de Abraão, você vai ver que ele decide ofertar o seu filho Isaque, e aquela decisão poderia ter mudado completamente a trajetória da família, mas ele decide, o milagre acontece, e ele não precisa sacrificar o seu menino. Agora, quando você ouve essa história em especial, você vai ver que essa história, ela não altera o futuro, ela altera o presente. A ideia era, se você não fazer a adoração, se você não prostrar o teu joelho, você vai ser lançado na fornalha de fogo. Ou seja, é uma decisão, não é para amanhã, é agora, é já, é nesse exato momento. Essa decisão não vai alterar a tua semana, ela vai alterar o teu dia de hoje. Hoje você está vivo, agora mesmo você pode morrer. Hoje você está muito bem, respirando com os teus amigos, com a tua família. Amanhã você pode estar completamente morto, liquidado, sem escolha nenhuma.
quando você ouve esse nome, Sadraque, Mesaque e Abdenego, você vai ver que eles foram testados em uma prova literalmente de fogo. Não era uma história, não era algo simples, era literalmente ser provado no fogo. E era um fogo aquecido 7 vezes mais, diz a Bíblia, do que o normal. Quem sabe hoje o que você está vivendo é uma prova de fogo, de maneira metaforicamente falando. Quem sabe no teu casamento você vive uma prova de fogo. Quem sabe nos teus sentimentos você vive uma prova de fogo. Quem sabe na tua vida financeira uma prova de fogo. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Você não sabe como vai ser o teu final de mês. Você não sabe nem como vai ser o início do mês, você não tem absolutamente perspectiva nenhuma. Quem sabe hoje você está vivendo uma prova de fogo nos teus negócios. Tua vida está por uma decisão, ou você toma o lado direito, ou você vai para o lado esquerdo, você não sabe se entra, se sai, tu não sabe se fecha as portas ou não, e a grande verdade é que as pessoas vivem em constantes provas de fogo. Quando você recebe a notícia que você está mal, que você está enfermo, que você precisa se medicar, que você precisa parar, que você precisa ficar um tempo sem fazer nada, tudo isso são provas de fogo que muitas vezes vêm na nossa vida. Quanto mais severa é a prova, menos candidatos tem, verdade ou não? Quanto mais complicado é a prova, menos pessoas ou menor quantidade de pessoas entram para fazer essa prova. Por quê? Porque essa prova é algo difícil. Quando você fala de uma prova de fogo, é bem provável que ninguém queira participar. Quando Nabucodonosor deu a ideia de seguinte: bem pessoal, vamos lá, quem quer participar dessa prova? Eram milhares de pessoas dobrando o seu joelho, porque essa prova ninguém quer passar. Quem sabe você em algum decorrer, em algum momento da tua vida, você entrou numa prova de fogo sem querer entrar. Você está aí na boca do gol, você está prestes a ser queimado, e você, quem sabe, não teve opção para isso. Quem sabe a tua vida financeira te levou a você estar no precipício como você está. Quem sabe a tua vida em família, o teu relacionamento, com o passar do tempo, de repente você se deparou e o negócio está queimando, está começando a pegar fogo. Em algum momento, se você colocar o teu dedo, você queima ele. Por quê? Porque a vida faz isso. A vida, muitas vezes, ela faz justamente esse conceito de colocar a gente diante de circunstâncias que levam a nossa vida, quem sabe, à destruição. Agora, antes de você entender o que é a prova de fogo, você precisa entender quem era Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles eram meninos de Deus, eles eram jovens de Deus. Eles eram pessoas que Deus havia escolhido para cumprir uma missão. Quando eles chegaram na Babilônia, esse rei, Nabucodonosor, ele faz algo. A primeira coisa que ele faz é alterar o nome deles. E eu quero que você entenda quão importante é esse conceito para você entender essa mensagem. O nome Ananias significa Deus é piedoso. O nome Misael significa quem é como Deus. O nome Azarias significa Jeová nos ajudou. Perceba que o antigo nome deles, Ananias, Misael e Azarias, todos eles glorificavam a Deus e demonstravam a grandeza de Deus refletido no nome deles. E o nome significa personalidade, significa identidade, o nome significa propósito, o nome significa basicamente quem é o indivíduo. Quando eles chegam na Babilônia, Nabucodonosor pega aqueles que eram Deus o piedoso, Deus é conosco, Deus nos ajudou, e ele muda o nome para Sadraque, Mesaque e Abdenego, o nome daqueles que você já ouviu, quem sabe, em algum momento na Bíblia. Só que quando ele muda o nome, ele coloca o seguinte: no lugar de Sadraque significa ele é escravo do pecado. Segundo, Mesaque, aquele que adora o Deus Acu.
Abdenego, escravo do deus Nebu. Presta atenção, isso é fundamental para você. O nome que Deus havia colocado neles era um nome onde glorificava a Deus, era uma identidade de homens que glorificavam ao Senhor. Agora, quando Nabucodonosor chega, altera o nome e faz com que esse nome seja um nome somente de pecado, de escravidão, de serviço, de terrível. O que muitas vezes Satanás faz na tua vida é justamente isso: alterar a identidade que um dia Deus colocou no teu coração, tirando de você a verdadeira adoração a Ele, e colocando você como alguém comum, um escravo de Satanás. Quando você pega essa ideia de você se dobrar e você adorar a outros deuses, é o que queima no coração do diabo. Satanás, ele gosta de ver pessoas quando se dobram, e a primeira coisa que ele faz para que alguém se dobre, é roubar ou deformar a identidade dele. Eu tenho certeza absoluta que se você abrir a tua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 5, você vai ver aquilo que eu falei no domingo passado. Antes de você nascer, Deus havia te formado, te gerado, já tinha te dado o teu nome, já sabia a tua personalidade, já sabia quem você era, já sabia o que você pode fazer, já sabia aonde você pode chegar, já sabia quem você se tornaria. Agora, o que Satanás faz é destruir a tua identidade. Quando ele chega e ele destrói a tua identidade, aquilo que ele quer fazer é causar em você um dano para que você não passe nas provas de fogo da vida. Sabe, a maioria das pessoas se queimam com o fogo, porque estão com a identidade corrompida, estão com a identidade distorcida ou deformada, assim como aconteceu aqui. Sabe o que o diabo mais quer? É fazer com que você não seja chamado de bênção, mas que você seja chamado de maldição. Ele quer que você não seja chamado de próspero, mas ele quer que você seja chamado de miserável. Ele não quer que você seja chamado de vitorioso, mas ele quer que você seja chamado de fracassado. Ele não quer que você seja chamado de filho, ele quer que você seja chamado de escravo. Mais do que isso, ele quer corromper o propósito e o sonho de Deus para a tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado com um olhar intimidador e uma voz vibrante e fale para ela assim: o que o diabo quer é destruir a tua identidade. Ele quer que você não seja aquilo que Deus te chamou. Sabe, se você hoje entende isso, você vai ver que isso é extremamente importante para o andamento da tua vida. Quando Deus olha para mim, Ele vê, olha, alguém feliz. O que Satanás quer é que eu esteja triste. Sabe, todas as palavras que a pastora falou, todas as palavras que aquelas pessoas que falaram no vídeo falaram, todas as cartinhas que eu vou ler e vou guardar comigo, todas elas ali são palavras que o diabo quer distorcer na minha vida. Eu sei que eu sou abençoado, mas ele coloca para mim que eu sou amaldiçoado. Eu sei que eu sou imagem e semelhança dele, mas ele diz para mim que eu sou um coitadinho, que eu sou um menor. Eu sei que Deus me deu capacidade e potencial, mas ele quer dizer que eu sou um frustrado. O que Deus colocou como para Ananias, para Sadraque, Mesaque e Abdenego, era que eles eram para ser um tipo de pessoa. Porém, Satanás estava tentando deturbar a imagem deles. A história conta que Nabucodonosor queria que eles se dobrassem. Escute, tudo que Satanás quer é que as pessoas se dobrem. O desejo do coração de Satanás é que o ser humano se dobre. Se você pegar Mateus capítulo 4, você vai ver que a proposta de Satanás para Jesus foi: olha, se você prostrado me adorar, eu te dou o reino, eu te dou o mundo, você não precisa sofrer na cruz, tudo que você quiser é teu, só dobra o teu joelho e acabou. Porque esse é o desejo do coração do diabo. Eu quero mostrar para você como você pode passar na prova de fogo. Demandará de você se manter ereto, demandará de você não dobrar os teus joelhos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dobram o seu joelho para a idolatria.
Muitas pessoas estão dispostas a dobrar o seu joelho para uma enfermidade. Muitas pessoas estão dispostas a dobrar o seu joelho para riquezas. Muitas pessoas estão dispostas a dobrar o seu joelho para o mundo, para as paixões momentâneas, quem sabe para sentimentos. Há um tempo atrás eu fiz um momento de oração, e Deus me levou a orar por depressão, e havia uma quantidade de pessoas significativas vivendo deprimidas. Quem sabe em algum momento você dobrou os teus joelhos para essa ideia, e a partir do momento que você se dobra, a partir do momento que você dobra o teu joelho para algumas coisas, elas passam a ser Senhor na tua vida. Por isso que se você cultiva o ódio, daqui a pouco você está sendo dominado por ele. Daqui a pouco, se você cultiva o rancor, você está sendo dominado por ele. Em algum momento da tua história, Satanás coloca algumas provas para você, porque se você se dobrar, você reprovou. Daqui a pouco, se você dobrou o teu joelho, você reprovou na prova. A prova foi maior do que você. Eu creio fielmente que essa é uma geração que Deus está se levantando para ser provado pelo fogo. Você crê nisso? Você crê que você pode ser alguém provado pelo fogo do Senhor? Sabe, quando você fala de fogo, ele é lindo, porque ele queima tudo aquilo que precisa ser queimado. Tudo aquilo que precisa ser queimado, o fogo queima. Agora, o fogo não consegue queimar o ouro, ele queima as impurezas do ouro, mas o ouro em si, ele não consegue. Sabe, quem sabe as provas de fogo que estão vindo na tua vida, é para purificar o teu coração, para que somente aquilo que é puro permaneça, e tudo aquilo que é impuro e todas as imperfeições sejam tiradas da tua vida. Sabe, eu creio que Deus fez algo poderoso nesse episódio da Bíblia. Era algo de vida ou morte, não era algo para amanhã, era algo para hoje. Sabe, provas na tua vida como essa de fogo, é para você ser provado agora, já nesse exato momento. Daniel capítulo 3, versículo 16, Daniel 3,16, você vai ver algo. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisaremos ou não precisamos defender-nos diante de ti. Escute isso, só passa pela prova do fogo, só é aprovado na prova do fogo quem tem prioridade. Presta atenção nessa pequena palavra. Quando você tem prioridade, prioridade não entra como opção de escolha, verdade ou não? Verdade ou não? Prioridade não entra como opção de escolha. Se você tem lá prato de macarrão, se você tem lá prato de lasanha, se você tem lá prato de sushi, se você tem lá prato de galinha caipira, e lá tem um churrasco de 12 horas, entra como opção ou você vai na tua prioridade, que quer dizer, que não compete com nada? Só me chame para o churrasco de 12 horas, menos que isso não me chame. O demais não é uma opção para mim, porque não está competindo. Presta atenção na resposta de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não vamos responder, e não precisaremos ou não precisamos defender-nos diante de ti. Sabe por quê? Não é uma escolha. Nós não precisamos falar contigo sobre esse assunto, porque ele não está em pauta, não é uma opção, não passa na minha cabeça eu dobrar o meu joelho diante de outro Deus, não passa na minha opção, não há uma escolha de eu me curvar diante de outro Deus, me peça qualquer outra coisa, isso daqui é zero, a possibilidade é zero, eu não vou nem perder tempo em falar contigo, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida, sabe? Quando você escolhe a prioridade da tua vida, ela deixa de ser uma opção de escolha para você. O que falta para você, quem sabe, romper e passar as provas de fogo, é você colocar algumas coisas como prioridade.
que são inquestionáveis, que são coisas que não precisa você pensar, que são coisas que você não precisa escolher, simplesmente você já escolheu lá atrás e você não abre mão. Sabe, quando você abre a Bíblia e você vê a resposta deles para o grande Nabucodonosor, ele diz: olha, nós não precisamos nem nos defender, o que tu está me pedindo, se eu vou dobrar ou não vou, isso não é nenhuma questão, faz outro teste, porque esse você já perdeu. A prioridade máxima na minha vida é adorar a Deus e somente a Ele adorar. Sabe, você precisa entender que muitas vezes as provas que Deus coloca na tua vida é simplesmente para ver se a prioridade já foi colocada, se a prioridade já foi escolhida, se a prioridade já foi estipulada, se você já chegou para a tua esposa, ou a tua esposa chegou para o teu esposo, e você já fez uma DR familiar e dizendo: a parada é a seguinte, a nossa prioridade é essa, depois disso daqui a gente começa a escolher, aí você dá a tua opinião, eu dou minha opinião, a piazada dá uma opinião, tudo bem, não tem problema nenhum, mas a prioridade já foi escolhida, e a prioridade é sempre Deus, porque Ele vem em primeiro lugar. Sabe, não falo da boca para fora, eu falo daquilo que eu vivo, eu falo de prioridades. Sempre, sempre, sempre haverá uma coisa que virá por cima de todas as outras. Você está vendo meninos respondendo a um ditador, a um governador, alguém de extrema importância e com extremo poder. Sobre esse tema que você está falando aí, não precisamos nem responder. Sabe por quê? Porque muitas vezes Satanás coloca algumas encruzilhadas na nossa vida. Eu não sei se você já ouviu isso, mas muitas vezes o marido pode dizer: ou é Deus ou é eu. Aqui não acontece isso, graças ao bom Deus. Mas esses ouvidos aqui já ouviram: pastor, ou ela escolhe a igreja, ou ela escolhe eu. Quem sabe muitas vezes o teu chefe diz: ou você trabalha aqui, ou você para de falar de Deus. Ou você para de ouvir esse tipo de música, ou você vai embora. Isso significa que muitas vezes você é colocado em pequenas provas de fogo, e você precisa ter dito aquilo que é prioridade. Livro de Mateus capítulo 6, 33, esse é um dos versículos que você tem que ter como lema da tua vida, porque toda a tua vida depende desse texto em especial, porque ele diz: buscai primeiramente Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade, primeiro, quer dizer, a primeira coisa, está acima de qualquer outra opção. Busque primeiro Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, a opção aonde eu vou morar é uma escolha, o carro que eu vou ter é uma escolha, aonde eu vou trabalhar é uma escolha, aquilo que eu vou vestir é uma escolha, o que eu vou comer é uma escolha, aonde eu vou ir é uma escolha. Tudo isso é uma escolha que virá a partir do momento que uma prioridade for colocada lá em cima. E na minha vida a prioridade é Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: hoje eu estou marcando uma prioridade, e você é o primeiro a saber: Deus é a minha prioridade, você vem depois. Todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí eu vejo o camarada, ele corre para tentar fazer alguma coisa, e ele corre para o outro lado para tentar ter alguma coisa, e ele deixa, e ele vai buscar isso, e ele vai buscar aquilo, porque ele quer crescer. Só que sabe, muitas vezes, para não dizer every day, todos os dias, em todo o tempo, você está sendo reprovado na prova de fogo, porque a prioridade não foi estabelecida, ela não foi demarcada ainda. Quando você faz isso, você vai ver que seguir a Cristo não é uma decisão, mas é uma prioridade. Culto de domingo não é uma opção, mas é uma prioridade. A minha célula durante a semana, cara, não é uma opção, eu não tenho eu vou escolher, não, é uma prioridade. O meu momento de leitura da palavra em casa não é uma opção, mas é uma prioridade.
prioridade. Um momento que eu pego a minha família e faço uma oração, não é uma opção, não é uma decisão, não é uma escolha, isso aqui é prioridade. O demais a gente vai escolhendo. 30% um escolhe, outro 30% escolhe, a piazadinha escolhe mais 10, mais 15, está tudo certo. Aí deixa 5 para o vizinho, o fofoqueiro também dá um pitaco, alguma coisa, está tudo certo, fechou os 100% da tua vida. Mas a tua prioridade, ela já está estabelecida. Sabe, você reprova, porque ainda a prioridade não foi cravada. Não era, porque você já cravou quando você falou. E palavra liberada tem poder. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: eu sou o segundo, porque Deus é o primeiro. Ei, Ele é prioridade na minha vida. Quando eles falam, eles disseram: ei, nós não vamos nem discutir isso contigo. Essa não é uma opção para mim, dobrar ou não dobrar. Não é uma opção, porque a minha prioridade já foi estabelecida. Daniel capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte, Daniel 3, 17, e se formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem prestamos culto, pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Só passa pela prova de fogo quem tem fé genuína, fé de verdade. Nós não vamos discutir sobre isso, mas o negócio é o seguinte: o meu Deus, a qual nós nos servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos, se formos atirados nessa fornalha. Deixa eu falar algo para você. Esses 3 jovens tinham a convicção, a certeza que Deus ajudaria eles. Sabe por que você é reprovado em provas de fogo? Porque você não acredita que Deus pode te ajudar. Sabe, toda a esperança deles estava empacotada em Deus, dizendo: Deus é contigo, se nós formos jogados lá, a única esperança que a gente tem é que o Senhor venha nos ajudar. Sabe, quando você olhar para o teu casamento e dizer: Deus, a única esperança que eu tenho é que o Senhor intervenha, porque é somente o Senhor. Eu tenho convicção que o Senhor vai me livrar, que mate ela, que não mate eu. Não, estou brincando, estou brincando. Essa é a oração da separação: Senhor, quero me separar, então mata ela. Não, estou brincando. É você ter a certeza absoluta que Deus pode livrar o teu casamento da desgraça, que Deus pode livrar o final amargo da separação. É você ter a certeza de dizer: Deus, é o Senhor que vai me abençoar. É quando você olha para a tua vida financeira e diz: Deus é o Senhor, a minha esperança, Deus é o Senhor. Se eu for colocado na prova, o Senhor irá me ajudar. É fé para saber que Deus irá te livrar de qualquer problema. Sabe o que é isso? Quando você olha para essa palavra, você vai ver que muitas vezes a gente ora pelo milagre, mas esquece que Deus muitas vezes quer nos dar um processo. E muitas vezes a oração não anula o processo, pelo contrário, ela nos coloca dentro do processo, porque é no processo que a gente vive os milagres que nós nunca viveríamos antes. É no processo que Deus trabalha conosco, é no processo que Deus está conosco, é no processo que a gente glorifica a Deus, é no processo que a gente depende de Deus. A oração deles foi: a parada é a seguinte, se o rei colocar nós lá dentro, e nós tiver que viver esse processo, nossa confiança é que o Senhor vai nos ajudar. Deixa eu falar algo para você: Deus nunca virou as costas para ninguém que precisava de ajuda. Deus nunca se esqueceu de ninguém, Deus nunca abandonou ninguém. Isaías 49:15 diz: haverá uma mãe que possa esquecer do bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu todavia jamais me esquecerei de vocês. Deixa eu falar algo para você, escute. Deus pode não te livrar da cova dos leões, mas Ele vai te livrar dos leões te comer. Ele te coloca lá dentro, mas Ele te livra. Se você pegar toda a Bíblia é isso. Ele pode não te livrar do dilúvio, mas Ele pode colocar uma arca bem bonita para você ficar dentro, e ficar 40 dias num cruzeiro, primeiro cruzeiro da Bíblia.
Você pode orar para Deus e dizer: Deus, olha, eu não quero esse gigante, mas o gigante vai vir. Só que se vem o gigante, ele te dá uma pedra, e com essa pedra você derruba o gigante. Toda a ideia que você precisa entender é que a prova você tem que passar, porque é somente pela prova que você é aprovado. Você pode dizer: Deus, eu não quero passar pela seca, mas você vai passar. Só que na seca Ele vai mandar algo para você: pão, manda água, manda carne, e você passa pela seca, não tem problema nenhum. O problema é você entender hoje que a tua fé é o único elemento capaz de fazer você passar pela prova de fogo que quem sabe você está passando no dia de hoje. Quando eu tenho uma prioridade estabelecida, a minha prioridade é Deus em primeiro lugar, eu ativo a minha fé, não para mudar aquilo que Deus quer para a minha vida, mas para Ele me abençoar, para que eu possa passar nos processos que Ele colocou hoje sobre mim. Sabe, Deus não vai impedir você de lutar batalhas, mas eu te garanto que Ele vai fazer você vencer todas elas, se você tem fé genuína para crer que Deus pode intervir na tua vida. Sabe, eu gostaria que a minha vida fosse um mar plano, eu gostaria que não houvesse vento, não houvesse chuva, que não houvesse 40 graus, que ficasse ali um 22, 23, bacana, que eu não precisasse suar. Eu gostaria de uma série de coisas, mas sabe o que acontece? Não é assim que funciona. Todo dia eu tenho que acordar e ativar minha fé e dizer: Deus me abençoe nesse dia, porque vai ser mais um dia. No outro dia, Deus me abençoe nesse dia, porque vai ser mais um dia. A minha fé não está baseada naquilo que eu estou vendo, mas a minha fé está baseada naquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. O que Satanás quer fazer é roubar de você a prova que Deus colocou para gerar um milagre na tua vida. Eu imagino ele olhando para o lado, era todo mundo se ajoelhando, e eles de pé, e eles de pé, e eles de pé. Eles estavam de pé porque eles entenderam: eu vou passar pela prova de fogo, mas eu sei que Deus passará comigo. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ela: você vai passar, não por uma, mas por várias provas. Fica tranquilo, Deus estará com você em todas elas. Em todas elas. Em todas elas o Senhor estará com você. Daniel capítulo 3, versículo 18. Daniel 3,18 diz algo lindo: mas se Ele não nos livrar, isso não é, presta atenção, isso não é ausência de fé, pelo contrário, essa é a maior demonstração de fé que um indivíduo pode ter. Não é duvidar que Deus iria livrar eles da fornalha, mas é entender algo que eu chamo de a soberania de Deus. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Sabe, isso me emociona, porque para você passar pela prova de fogo, é você entender que você não vive por aquilo que você vê, mas você vive pela convicção que está no teu coração, e a convicção ela rompe qualquer coisa. A convicção é a garantia, ela é a certeza. Mas rei, se Ele não nos livrar, fica tranquilo, não adoraremos ainda assim, porque a prioridade está estabelecida. A minha fé não está baseada em qualquer coisa, a minha fé está baseada que essa prova não é para minha destruição, essa prova é para que Deus possa me abençoar, é nessa prova que eu subo de nível. Deus não me livrou dali, Ele me colocou nessa situação, fica tranquilo que Ele está ali comigo. Ele me levou para aquele lugar porque Ele quer fazer algo grande na minha vida. Sabe, o que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam dizendo: olha, a parada é a seguinte, rei, tu está pedindo para mim escolher, mas não sou eu que escolho, quem escolhe o destino da minha vida é o próprio Deus. Sabe o que Ele quer falar para você nessa noite? Que você tem a opção
a opção de colocar Ele como prioridade. E se você faz isso, fica tranquilo, porque Ele tem o melhor plano, o melhor sonho, o melhor destino, o melhor futuro para a tua vida. Aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, o que não penetrou no teu coração, é o que Deus tem desenhado para você. Ei, não pede para mim, porque é Deus. Se Ele quiser, é Ele quem decide. Escuta essa música que eu preparei para você, rapidinho, vai ser colocado no telão para você entender o que eu estou falando. Sabe? Escute, o que esses jovens estavam falando era justamente isso. Eles estavam dizendo: Deus continua sendo, se Ele me salvar, show, se Ele não me salvar, show também. Se Ele me livrar, vou adorar Ele. Se Ele não me livrar, eu vou adorar exatamente igual. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar exaltando, eu vou continuar tendo Ele como prioridade, eu vou continuar tendo fé, eu vou continuar ainda convicto, mesmo que Ele não faça o que eu quero. Sabe por quê? Porque essa é a expressão máxima para você passar na prova de fogo, é você entender que Deus continua sendo Deus. Repete comigo assim, ó, dizendo: se Deus quiser, Ele fará. Se Ele não quiser, Ele não fará. Se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Se Deus quiser, dará certo. Se Ele não quiser, não dará certo. Sabe quando você passa pela prova de fogo na tua vida? É que quando você começa a entender que você não é movido por emoção, que você não é movido por aquilo que pode acontecer ou não acontecer na tua vida, mas é quando você é movido pela convicção que Deus sempre tem o melhor para você, sempre. Mesmo que seja dentro da cova, mesmo que seja dentro do barco, mesmo que seja dentro da barriga do peixe, mesmo que seja no dilúvio, mesmo que seja aonde quer que você esteja, Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Fazendo ou não fazendo, Ele sempre vai ser Deus. Agindo ou não agindo, Ele sempre vai ser Deus. Ele não se move porque eu quero, Ele se move porque Ele é Deus. Ele age na minha vida porque Ele é Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque nós não vivemos porque nós vivemos por fé, e não vivemos por aquilo que vemos. Sabe? Orar mesmo não vendo, acreditar mesmo não vendo, se alegrar mesmo não vendo, a convicção é que Deus está agindo. A convicção é que Deus nunca errou, que Deus nunca erra, e que Deus nunca vai errar. A convicção é
que Deus tem o melhor para a minha vida ontem, Ele tem o melhor para a minha vida hoje, e Ele tem o melhor para a minha vida amanhã. A convicção é que Deus me colocou nesse mundo, a convicção é que Ele está me cuidando no decorrer da minha história nesse mundo, e a minha convicção é que quando eu partir, eu irei morar com Ele na eternidade. A minha convicção não muda. Deus tem sempre o melhor para a minha vida, ou seja, nessa terra, ou seja, com Ele na eternidade. Escute o que eu vou falar. A prova de fogo demonstra o quanto Deus ama você, o quanto você é especial para Ele, o quanto você é importante para Ele. Daniel capítulo 3, versículo 27. Quero orar e encerrar essa reflexão com você. Os sapatras, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram, sabe, vai ter pessoas que vão comprovar algo que vai acontecer na tua vida, que o fogo não tinha ferido o corpo deles, deixa o texto fazendo favor, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Tu tem duas opções. A primeira opção é você entrar na prova do fogo e você ser completamente consumido por ele. Completamente consumido por ele. A segunda opção é você entrar na prova de fogo e você sair de lá glorificado, honrado, engrandecido, abençoado, gerador de milagre, vivendo o sobrenatural de Deus. Agora você vai me perguntar, pastor, como é que eu faço isso? Como é que funciona isso? Porque, Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz: não é a minha palavra como fogo? Pergunta ao Senhor. É como um martelo que talvez despedaça a rocha? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais fogo queima dentro de você. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Se você quer passar pelas provas da vida, o segredo está: antes de você ser lançado no fogo, você já tem que estar queimando, você já tem que estar incendiado, dentro de você já tem que ser labareda fura, dentro de você tem que haver um fogo consumidor, que quando você entrar no fogo, o fogo com fogo só dá mais fogo, mas ele não queima você, porque a palavra de Deus já está sobre a tua vida. Não é a minha palavra fogo, diz a palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 29, pois o Senhor disse: Deus é fogo consumidor. Sabe qual é a diferença minha para os ímpios? É que quando a prova de fogo entra na minha vida, eu estou com o próprio fogo, eu estou com Deus, não é Deus o fogo consumidor. Eu falo: vamos junto, eu e você nessa viagem. E quando eu estou com Ele, Ele está queimando, e o meu coração queima de amor pela palavra dEle, o meu coração queima de amor pelas pessoas, o meu coração queima de amor para fazer a coisa certa, o meu coração queima de misericórdia pelos perdidos, o meu coração queima para adorar Ele com todo o meu coração queima para que eu me arrependa verdadeiramente, para que eu seja uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem, sabe? Quando o meu coração está queimando, eu estou junto com Ele, as provas de fogo vêm na minha vida, mas nenhuma delas pode me destruir, porque maior é o fogo que está comigo do que aquele que vem sobre mim. Maior é Deus que estava com o Sadraque, Mesaque e Abidenego do que o fogo da fornalha de fogo de Nabucodonosor. Deixa eu falar algo para você. Você tem que queimar, dentro de você tem que queimar algo, a presença de Deus na tua vida. Sabe, quando o fogo vier, quando o fogo chegar para você, você verá que esse fogo de Deus em você, o fogo da palavra de Deus, ele queimará muito mais do que aquilo que é a circunstância, do que aquilo que é as situações que aparentam na tua vida, no teu dia a dia com você. Lucas capítulo 3, 16,
João fala algo interessante, ele diz, João respondeu a todos dizendo, olha, eu batizo vocês com água, mas aquele que virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno, escute, nem de desatar as correias das suas sandálias, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com... Sabe como você passa a prova de fogo? Recebendo Deus dentro de você, e esse fogo queimando dentro do teu coração. Nenhum fogo queima outro fogo, pelo contrário, Deus te dá uma proteção como nunca antes.